Qual a chance de você ser atingido por um raio? 1 em 1 milhão? Agora, imagine 7 vezes. Em 1942, um guarda florestal foi atingido por um raio e sobreviveu. Em 1969, de novo. Depois, em 1970. Em 72, 73, 76 e em 77 também. Isso mesmo, 7 vezes. E a natureza tentou matar Roy Sullivan e 7 vezes ela falhou. Mas a tempestade mais letal que ele enfrentou não veio dos céus. Este é Roy Sullivan, um guarda florestal que trabalhou no Parque Nacional de Shenandoah por 36 anos, um lugar famoso por tempestades que explodiam como pólvora. Ninguém imaginava que Roy se tornaria o alvo número 1 dos céus. Ele entrou para o livro dos recordes como o homem que sobreviveu ao maior número de raios da história. E nós vamos contar cada um dos 7 ataques que o transformaram no para-raios humano. Tudo começou em abril de 1942. Roy estava numa torre de observação de incêndios novinha. Inacreditavelmente, ela não tinha para-raios. Uma tempestade sinistra começou a se formar. Apareceu e a torre foi atingida por várias vezes. Com o fogo se espalhando, pulando por todos os lados, segundo ele correu para salvar a sua própria vida. Mas, a poucos metros da torre, de repente, o bando, o raio atingiu, o encontrou. A descarga desceu por sua perna como uma cobra elétrica, abriu um buraco no seu sapato e arrancando a unha do seu dedo do pé. Ele sobreviveu a isso, mas, na verdade, isso era só o começo. O primeiro raio era só uma memória bizarra. Até julho de 1969, Roy estava dirigindo seu caminhão numa estrada na montanha quando uma tempestade surgiu de novo. Um raio atingiu a árvore próxima ali do caminhão, na estrada onde ele estava seguindo, e a eletricidade se comportou como um predador. Ela saltou das árvores e entrou pela janela do caminhão, como se fosse uma emboscada, e o atingiu em cheio. O choque queimou as suas sobrancelhas, seus cílios e incendiou seu cabelo e o deixou inconsciente. O caminhão continuou andando ali sozinho, parando por centímetros à beira de um penhasco. Ele acordou vivo, mas com a terrível certeza de que ali não era na verdade mais uma coincidência, algo estava acontecendo. Pois é, ele estava sendo perseguido. Apenas um ano depois, em julho de 1970, o céu o achou de novo. Dessa vez, em casa. Ele estava no seu quintal quando um raio atingiu um transformador de energia ali perto, na rua. Como uma faísca saltando como um chicote gigante, parte da descarga simplesmente pulou do transformador e acertou o seu ombro esquerdo, o jogando no chão e com queimaduras feias. Nesse ponto, Roy tinha certeza. Alguma força estava caçando ele. Isso era praticamente incomum, né? Mas imagine você no lugar de Roy, como iria se comportar? Alguma força está contra mim, está me caçando contra a minha própria vida. Primavera de 1972, Roy estava dentro de uma estação da guarda florestal, um lugar que deveria ser 100% seguro. Mas para o raio, as paredes eram como papel. Um barulho ensurdecedor e de repente um outro raio. Bum! A eletricidade invadiu o lugar e incendiou o cabelo dele pela segunda vez. A partir daí, a paranoia se instalou como um inquilino permanente. Ele começou a carregar um galão de água toda vez que ele saía, mas esse galão não era para beber, era para apagar o próximo incêndio, que ele sabia que viria de uma forma ou de outra. Essa história é completamente insana. E se você acha que já viu de tudo, acredite em mim, está prestes a ficar pior. Isso mesmo, muito pior. Se inscreva no canal agora, porque o próximo raio, Roy acorda em chamas e precisa lutar contra um urso para sobreviver. Isso não é metáfora, isso aconteceu de verdade, relatado pelo próprio Roy Sullivan. Em 7 de agosto de 1973, a paranoia de Roy se tornou realidade. Patrulhando, ele viu uma nuvem de tempestade se formando e de repente ele pensou, bom, deixa eu acelerar para não ficar perto dela. Pisou fundo para fugir e ele jura que não era imaginação.
A nuvem parecia um míssil teleguiado, uma bomba guiada, perseguindo, e ele dirigiu por quilômetros, achando que estava sendo caçado, quando finalmente pensou que tinha despistado a nuvem. Ele respirou e disse: agora acho que vai dar certo. Ele parou, saiu do caminhão. Péssima ideia. No segundo em que ele saiu, ele foi atingido e a descarga desceu pelo seu corpo. Botou fogo no seu cabelo, acredita, de novo. O arremessou para fora dos seus sapatos. No chão, agoniando, ele se arrastou até o caminhão. Pegou o seu galão, apagou as chamas que estavam por toda a sua cabeça. Mais uma vez. 3 anos depois, em 5 de junho de 1976, Roy estava numa trilha e, de novo, acredite, viu uma nuvem vindo em sua direção. Ele tornou a correr, fugir a pé, mas era inútil. O raio o alcançou, atingindo seu tornozelo e o ferindo gravemente. A cada ataque, a lenda do para-raios humano crescia, mas ele ficava cada vez mais sozinho. As pessoas evitavam como se fosse má sorte, né? Não queriam ficar perto dele, inclusive para não ser contagiado com essa maré de azar. Um dia, seu chefe estava andando com ele e um raio caiu ao longe. E adivinha? O chefe dele disse: "Ei, Roy, a gente se vê depois, eu vou dar uma volta", e foi embora para não ficar perto dele. O 7º e último ataque foi em 25 de junho de 1977. Roy estava aposentado, pescando num lago, e do nada o céu escureceu. Adivinha? Bam! Um outro raio. O raio atingiu direto na cabeça. Foi o pior de todos. Queimando o seu peito, queimando o seu estômago, ele perdeu totalmente a audição. E a história não acaba aí. E quando Roy estava caído ali no chão, com o cabelo em chamas, um urso negro apareceu, querendo roubar os peixes que ele pescou. Mesmo em choque, Roy pegou um galho, bateu no urso até ele fugir. Sobreviver a um 7º raio e lutar contra um urso? Fala sério. A vida de Roy tinha se tornado um mito, que nem o contador mais criativo poderia inventar. Roy entrou para o Guinness World Records. Seus chapéus de guarda florestal, queimados e furados, viraram peças de museu. Mas por trás de uma fama havia um homem quebrantado, um homem totalmente quebrado. Ele era um troféu vivo da resiliência, mas por dentro as prateleiras de sua mente estavam repletas de estilhaços. Ele era consumido pelo medo da tempestade e esmagado pela solidão. As pessoas tratavam como uma aberração, um fenômeno que tinha medo de chegar perto dele. Roy Sullivan sobreviveu a 7 raios, sobreviveu a um urso, sobreviveu a queimaduras de 3º grau, um crash de caminhão e há 35 anos como um alvo vivo da natureza. Mas no final, aos seus 71 anos, ele não resistiu às suas próprias tempestades interiores. Você acha que foi sorte, azar ou destino que fez com que Roy fosse atingido tantas vezes? Comenta aqui embaixo o que você pensa. Conte também uma experiência que você teve a respeito de raios. E se essa história te impressionou, compartilha com alguém que precisa conhecer o incrível para-raios humano. Inscreve-se no canal, fica sabendo para mais histórias reais que parecem impossíveis. Eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!